Leitura do dia 21 de junho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 7. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 5 e 6. Quanto ao mais dos atos de Baasa e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 8. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 14. Quanto ao mais dos atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, do versículo 9 ao versículo 13. Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 20. Quanto ao mais dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 15, do versículo 15 ao versículo 19. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus, e ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado, e até feriu o rei. Todo Israel, pois no mesmo dia fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército no arraial. E subiu Onri e todo Israel com ele
de Gibeton e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei e queimou sobre si a casa do rei e morreu. Por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Você que está acompanhando a leitura deve se recordar que eu disse que muitas vezes você vai ouvir que os reis que foram sucedendo após a morte de Jeroboão continuaram cometendo o mesmo pecado de Jeroboão. Você vai ouvir ainda algumas vezes. Continuando. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 10. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, do versículo 21 ao versículo 33. Então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia a Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. Então aí surgiu a Samaria. Você vai ainda ouvir também muitas vezes este nome durante a leitura da Bíblia. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele, e andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa. Então Asa já estava reinando há 38 anos quando Acabe começou a reinar em Israel, reino norte. Asa, rei de Judá, reino sul. Vou repetir o versículo 29. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá,
E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então você percebe que cada rei que ia sucedendo o outro, um fazia coisas piores do que o que já havia morrido. E Deus foi tendo paciência, foi corrigindo, e foi enviando os profetas, e foi alertando, e foi falando, foi enviando mensagens. Mas eles ouviram? Não deram ouvidos. Então, quando nós não queremos ouvir a voz de Deus, não queremos obedecer a Deus, ele até por bondade, benignidade, Deus é longânimo, Deus é amor, ele vai dando tempo para o homem se arrepender. Mas chega o momento em que Deus, ele vai então agir com a sua reta justiça. Continuando. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Veja bem, que agora Acabe, ele se torna um idólatra, casa com uma mulher idólatra, e ele faz um altar ao ídolo Baal e começa a prestar, oferecer culto a este ídolo através deste casamento com a sua mulher Jezabel, que também teve um final muito triste. Mas você continua ouvindo para você entender. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos 25 e 26. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34. Em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, afundou. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então, isto que aconteceu, Josué já havia profetizado muitos anos antes. Eu vou repetir o versículo. E em seus dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, a afundou. Quer dizer, ele edificou a cidade quando morreu o primogênito. E morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas. Quando morreu o último filho, ele colocou as portas em Jericó, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num, lá muitos anos atrás. Josué foi aquele que substituiu Moisés para atravessar o Rio Jordão e dividiu as heranças que Deus havia dado às 12 tribos de Israel. Então ele profetizou isto e aconteceu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 23. Quanto ao mais de todos os atos de Asa, e a todo o seu poder, e a tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não está tudo escrito no livro das crônicas
dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, padeceu dos pés. Então, ele teve uma enfermidade em seus pés e morreu. O rei Asa, que reinou em Judá, Reino Sul. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículos 11 e 12. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 24. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. Olha aí a expressão Davi, pai, mas ele era da descendência. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículos 13 e 14. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 24. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva
sobre a terra. Glória a Deus. Aleluia. A farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai faltar. Receba esta palavra para a sua vida, tome posse dela, porque é a palavra de Deus que está falando para nós. Não vai faltar o alimento e o pão de cada dia em sua mesa. Com certeza, se você tem fé e acredita nesta palavra, Deus está te dizendo agora: tenha fé, confie, não temas, porque o Senhor teu Deus está fazendo algo grandioso hoje na sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, do versículo 31 ao versículo 33. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, do versículo 41 ao versículo 43. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 46. Quanto ao mais dos atos de Josafá, e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das Crônicas dos Reis de Judá? Segundo livro das Crônicas, capítulo 17,
do versículo 1 ao versículo 7. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Ail e a Obadias e a Zacarias e a Natanael e a Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Você ouviu a leitura do dia 21 de junho. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 22 de junho. Eu espero você. Até lá. Deus te abençoe.